Bem-vindos, caros entusiastas. Esta noite viajaremos pela história e vida de uma civilização grega na Grécia Antiga, neste caso em especial a vida dos espartanos com relatos, histórias, deveres, obrigações e muito mais. Esparta foi uma das mais notáveis cidades-estado da Grécia Antiga. Diferente de Atenas, famosa por sua cultura, democracia e filosofia, Esparta ficou conhecida por seu militarismo extremo, disciplina implacável e estilo de vida austero. A sociedade espartana era moldada pela guerra e pela obediência ao Estado. Neste texto, vamos explorar detalhadamente como era a vida dos espartanos, desde o nascimento até a velhice, abrangendo aspectos sociais, educacionais, militares e culturais dessa civilização fascinante. Esparta localizava-se na região do Peloponeso, no sul da Grécia. Era situada no vale do rio Eurotas, cercada por montanhas, o que lhe conferia uma posição geográfica defensiva vantajosa. Ao contrário de outras cidades gregas que dependiam do comércio marítimo, Esparta era mais isolada e autossuficiente. Essa caracterização influenciou seu desenvolvimento social e cultural. A sociedade espartana era rigidamente hierarquizada. Havia três principais classes sociais. Espartíatas eram os cidadãos de pleno direito, descendentes dos dórios que fundaram Esparta. Viviam para a guerra e dedicavam-se exclusivamente às atividades militares. Periecos eram homens livres, mas não cidadãos. Atuavam como comerciantes, artesãos e agricultores. Embora tivessem certa liberdade, não participavam da vida política. Ilotas eram servos do Estado, prisioneiros de guerra e povos conquistados, principalmente da região da Messênia. Trabalhavam nas terras dos espartíatas e eram tratados com extrema rigidez. A vida espartana começava com um julgamento. Quando uma criança nascia, era levada diante dos anciãos da cidade. Se fosse considerada fraca ou com alguma deficiência, era abandonada em um local chamado Apotetai, nas encostas do Monte Taygeto. Essa prática visava garantir que apenas os mais fortes sobrevivessem. As crianças que passavam por esse julgamento cresciam sob os cuidados das mães até os 7 anos. As mães espartanas desempenhavam um papel fundamental na formação do caráter dos filhos. Eram mulheres fortes e respeitadas, incentivadas a educar seus filhos no espírito da coragem e da disciplina. Aos 7 anos, os meninos ingressavam no Agoge, o sistema educacional espartano voltado exclusivamente para o treinamento militar. Essa formação era obrigatória e mantida pelo Estado. O Agoge envolvia treinamento físico intenso, com corridas, lutas, saltos e lançamento de dardos, ensinamento da disciplina, obediência e resistência à dor, leitura, escrita e música básicas, com foco na funcionalidade e na tradição oral, incentivo ao roubo de alimentos para ensinar esperteza e sobrevivência, punições severas em caso de falhas. Aos 12 anos, os jovens passavam a viver com menos roupas e comida, dormindo em camas improvisadas de folhas. Essa fase reforçava a resistência física e emocional. Por volta dos 18 anos, os jovens participavam de rituais de passagem que testavam sua coragem. Um dos mais famosos era a Cripteia, uma missão secreta onde os jovens eram enviados para matar ilotas, com o intuito de aterrorizar essa classe e manter o controle social. Aos 20 anos, o jovem tornava-se oficialmente um soldado e podia ser integrado a uma Syssitia, uma irmandade militar que compartilhava refeições e treinamentos. Esse grupo era fundamental para a formação do espírito de corpo e lealdade entre os guerreiros. Aos 30 anos, o guerreiro espartano adquiria a cidadania plena, podendo se casar e morar com a esposa. Até então, mesmo casados, os homens viviam nos quartéis. A vida adulta continuava centrada no exército e na preparação para a guerra. O serviço militar ativo podia durar até os 60 anos. A participação política
era limitada aos espartíatas com cidadania. Eles podiam integrar a Apela, Assembleia Popular, e eleger órgãos do governo, como os éforos e os membros da Gerúsia. As mulheres de Esparta gozavam de uma liberdade incomum na Grécia Antiga. Eram incentivadas a praticar atividades físicas, pois acreditava-se que mães saudáveis gerariam filhos fortes. Recebiam uma educação básica e tinham o direito de herdar e administrar propriedades. Disse que as mulheres espartanas diziam a seus filhos antes de irem para a guerra: "Volta com teu escudo ou sobre ele." Isso simbolizava a exigência de bravura e honra. Esparta tinha uma forma de governo complexa, uma mistura de monarquia, oligarquia e elementos democráticos. 2 reis comandavam o exército e realizavam funções religiosas. Gerúsia, conselho de anciãos com mais de 60 anos, incluindo os 2 reis e 28 membros vitalícios. Éforos, 5 magistrados eleitos anualmente que tinham grande poder administrativo e judiciário. Apela, Assembleia Popular formada por cidadãos com mais de 30 anos, com poder de aprovação ou rejeição de propostas. Essa estrutura visava o equilíbrio entre as forças e a manutenção da ordem. A economia espartana era baseada na agricultura, sustentada pelo trabalho dos ilotas. A moeda espartana era de ferro, dificultando a acumulação de riqueza e o comércio. Isso reforçava a cultura anticomercial e focada na autossuficiência. Os periecos desempenhavam um papel importante como artesãos, ferreiros, comerciantes e fabricantes de armas. Embora não tivessem o mesmo apreço pelas artes como os atenienses, os espartanos eram profundamente religiosos. Cultuavam principalmente Apolo, Artemisa e Zeus. Os festivais religiosos, como as carneias, envolviam danças, música e competições atléticas. Esparta também participava dos Jogos Olímpicos e se destacava em muitas modalidades. A educação musical, embora simples, era usada para reforçar a unidade e a disciplina. A guerra era o centro da existência espartana. Desde pequenos, os cidadãos eram preparados para lutar e morrer com honra. A falha no campo de batalha era uma das poucas vergonhas em Esparta. A Batalha das Termópilas é um exemplo clássico da valentia espartana. Em 480 a.C., o rei Leônidas e 300 espartanos enfrentaram milhares de persas. Embora tenham sido derrotados, sua coragem inspirou gerações. Apesar de seu poder militar, Esparta começou a declinar após a Guerra do Peloponeso, 431 a 404 a.C., quando derrotou Atenas. A vitória trouxe riquezas e corrupção, enfraquecendo os valores tradicionais. Com o tempo, a população espartíata diminuiu e a rigidez social tornou-se insustentável. Em 371 a.C., Esparta foi derrotada pelos tebanos na Batalha de Leuctra. Esse evento marcou o fim da hegemonia espartana na Grécia. O legado espartano permanece até hoje. Sua disciplina, coragem e devoção ao dever são admirados em diversas culturas. Em tempos modernos, Esparta é frequentemente lembrada como um exemplo de sacrifício coletivo e resistência inabalável. Filmes, livros e séries continuam a retratar a saga espartana, mantendo viva a memória de uma civilização que viveu e morreu pela guerra. Esparta, X, Atenas. 2 visões de mundo na Grécia Antiga. A Grécia Antiga era formada por diversas cidades-estado independentes, chamadas polis, cada uma com sua própria cultura, governo e valores. Entre elas, Esparta e Atenas destacaram-se como as mais influentes e opostas em quase todos os aspectos. Enquanto Esparta moldava cidadãos para a guerra, Atenas formava pensadores, artistas e políticos. Esparta, governada por 2 reis hereditários que comandavam o exército e cuidavam dos rituais religiosos. Um conselho de anciãos, Gerúsia,
formado por 28 cidadãos idosos e os 2 reis. Os éforos, 5 magistrados eleitos anualmente, tinham poder sobre reis e cidadãos. A Assembleia, apela, votava leis propostas, mas sem debate. Sistema oligárquico e conservador, com forte controle social. Atenas, desenvolvimento progressivo da democracia, especialmente após as reformas de Clístenes e Péricles. Cidadãos votavam diretamente em leis e cargos públicos na Eclésia, Assembleia. Existência de tribunais populares e sorteio para cargos públicos. Maior participação cívica para os cidadãos homens livres. Sistema democrático e aberto ao debate. Esparta. Educação controlada pelo Estado desde os 7 anos. Ágoge. Foco em resistência física, combate, disciplina e lealdade. Pouco espaço para filosofia ou artes intelectuais. Educação igualitária entre os meninos, voltada à guerra. Atenas. Educação promovida por professores particulares. Currículo incluía gramática, filosofia, música, matemática e esportes. Incentivo ao pensamento crítico e retórico. Valorização da formação intelectual, artística e política. Economia Esparta. Base agrícola, sustentada pelo trabalho dos ilotas, servos do Estado. Pouco uso de moeda. Usavam barras de ferro para desencorajar a acumulação de riqueza. Cultura voltada à autossuficiência e austeridade. Comércio e manufaturas deixados a cargo dos periecos. Atenas. Economia baseada no comércio marítimo, agricultura e artesanato. Uso intensivo de moeda e impostos. Forte presença de mercados. Ágoras. Valorização da inovação econômica e liberdade comercial. Papel da mulher Esparta. Mulheres com papel central na sociedade. Praticavam exercícios, recebiam educação e podiam administrar propriedades. Valorizadas como mães de guerreiros. Tinham mais liberdade e respeito que em qualquer outra polis. Atenas. Mulheres viviam sob tutela dos homens, pai, marido ou tutor legal. Não participavam da vida política ou da educação formal. Papel restrito à administração doméstica e à reprodução. Invisibilidade social era vista como virtude feminina. Cultura, arte e filosofia. Esparta, pouca produção artística. Cultura voltada à disciplina e honra. A música e a poesia existiam, mas com função prática. Ex-marcha militar. Religião presente, mas com rituais voltados à coesão militar. Atenas, berço da filosofia ocidental. Sócrates, Platão, Aristóteles. Teatro, escultura, arquitetura e literatura floresceram. Religião associada às festas cívicas e grandes celebrações públicas. Atenas era um centro cultural e intelectual do mundo antigo. Militarismo Esparta. Sociedade totalmente voltada para a guerra. Todos os cidadãos eram soldados profissionais. Treinamento constante e rígido. Exército respeitado por sua coesão e bravura. Atenas. Exército de cidadãos soldados. Hoplitas, mas não profissional. Força naval poderosa, especialmente durante as guerras médicas. Cultura militar secundária em relação à vida civil.